nossa vida nesse dia abençoado do Senhor, ensolarado de inverno. Nós estamos terminando questão do versículo 3 com relação a estar próximo o reino de Jesus, e a gente começamos ontem a ver alguns sinais. Depois eu vou acrescentar isso nesse versículo, eu estou terminando ele, aí eu mando a apostila renovada aí, e aí com mais esses textos. Alguns que eu acrescentei durante a semana aí para a gente poder encorpar um pouco mais nossa postura. Vamos para Ezequiel 38, com relação aos sinais ainda da natureza, com relação à volta do Senhor Jesus. Então, quando Jesus chama os judeus, Ezequiel capítulo 38, verso 22. 38, 22. Então, o que acontece? Considerei com ele, por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou o Senhor. Um pouco mais, pode começar no verso 20, para a gente entender essa a questão de Gog aí. De tal sorte que pode subir o 19 aí, que daí já dá para ver. Naquele dia, quando vier Gog, então assim, a, a, no final da tribulação, tem dois povos, dois reinos, vamos dizer assim, Gog e Magog, e depois a gente vai trabalhar um pouco neles, porque vai citar a Bíblia, mas já aproveitando aqui, é, tanto Gog como Magog, que vem da região da Rússia e da China. Se é Rússia e China, a gente só vai saber durante a tribulação. Mas os dois são daquela região, tanto da Rússia como da China. E eles vão contra Israel no final da tribulação. E por que é importante saber disso? Porque hoje o, o exército chinês é o maior exército do planeta, em termos de contingente de soldados. Por outro lado, a Rússia é o país com maior ogivas nucleares do planeta. A Rússia hoje ela e isso oficial, né? Não quer dizer se é verdade ou não. A Rússia hoje tem 1.700 ogivas nucleares e os Estados Unidos 1.400 ogivas nucleares. Israel tem ogiva nuclear, a Índia tem, Paquistão tem, a China também tem, a Coreia do Norte vem trabalhando para isso, o Irã também, mas assim, a União Europeia tem também, mas assim, todo mundo chuta, joga por baixo o número exato de ogivas nucleares. Durante a Guerra Fria, antes do desarmamento, do acordo do desarmamento, a, a, a quantidade de ogivas nucleares era suficiente para destruir a Terra 13 vezes, 13, não é uma nem duas, 13. Ou seja, assim, não satisfeito em destruir ela uma vez, tem arma para destruir ela 13 vezes. Por que é importante? Porque quando chega nessa batalha, todo o armamento bélico vai ser usado contra Israel. E aí vai vir a interferência de Deus no final da grande tribulação, depois de 7 anos. Ah, naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois o meu zelo, no brasume do meu furor, diz que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha
E aí ele continua aí, né? Da minha presença, os montes serão deitados abaixo. E eu creio que isso é literal. Eu acredito que vai acontecer um grande terremoto, uma, e ele vai fazer das montanhas uma planície. Deus vai mudar o relevo, não local com certeza, se todo o planeta eu não sei, mas o relevo daquela região no retorno de Jesus deve voltar. É como se quando teve uns 40 dias do deserto, a questão da vara de Arão florir e Coré foi engolido e a família dele foi engolido por terra, está lá em Êxodo, Números. Então, essa vai ser como isso. Né? A terra vai abrir o chão e vai engolir esse exército de Gog aí contra Israel. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Isso aí já aconteceu. Quando nós lemos lá no Velho Testamento, quando o exército da Síria sitiou Israel, e aí os três leprosos foram ver a tropa de Senaqueribe, e chegaram lá, não tinha mais ninguém. Né? Todo mundo já tinha ido. Outros textos, eles se matam em si mesmo a espada, né? O pavor, o medo toma conta desse exército ao ponto deles não enxergarem mais nada e matar o próprio companheiro. Contenderei com ele por meio da peste de sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Imagine tudo isso ali, né? Farei cair sobre eles as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então a gente tem que entender que não é só uma nação que vai contra Israel. Essa questão do antissemitismo, isso aí é muito antigo. Ele vai se aflorar muito. Eu acredito que ele se torna pior depois da crucificação de Jesus. Por quê? A igreja da Idade Média ela traz uma culpa sobre o povo judeu no assassinato de Cristo. No Brasil, os judeus também não foram bem vistos. Durante a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que Getúlio Vargas ele dificultava a entrada de judeus no Brasil ao ponto de mandar Olga de volta para o campo de concentração, que é a mulher de Prestes. Claro que era uma desculpa, porque Prestes tentou dar o golpe e não deu certo. E aí ele manda a Olga, a mulher dele, que era judia, para um campo de concentração na Alemanha, e ela morre lá, infelizmente. E Hitler ele ousou a dizer que se alguém tivesse dó do judeu, podia abrir as portas que ele mandaria os judeus. Nenhuma nação se ofereceu para receber os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é, é, um, igual a gente já falou antes, né? E eu sempre ficava pensando, poxa, como é que alguém não vai hoje, século XXI, receber ou ir contra a nação de Israel? Mas pelos últimos acontecimentos que vão fazendo essa revolta, outras nações que acabam se alinhando, né, em favor da Palestina em favor da faixa de Gaza, né, a Palestina toda a região contra Israel. Aí você tem o Líbano, né, que não só o Hamas, mas o Hezbollah, e aí você tem essa questão do Irã também, e já tem um barril de pólvora ali, pronto para explodir. Já tem um povo que usa
sei lá, como desculpa essa questão de Abraão, Ismael e Isaac. Então ele se sente um filho rejeitado, a descendência do filho rejeitado. Mas isso a gente sabe que é só desculpa porque um interesse é comercial e um interesse muito mundano. Não é uma guerra santa, não é um jihad, como alguns dizem. A gente sabe que tudo envolve o dinheiro. Então, aí, olha só, por isso que eu queria trazer essa parte. Essa parte de Ezequiel fala essa questão da chuva de meteoro, dos terremotos. Apocalipse 11, 19, vamos lá para Apocalipse 11, 19. Apocalipse capítulo 11, verso 19, aí eu estou no meio da grande tribulação, o Apocalipse 11, verso 19. Então, tudo isso, por que a gente tem que entender isso? Aí você pode perguntar, mas isso não vai acontecer só no final, esse texto aí, que a gente leu de Ezequiel, só no final da grande tribulação, 7 anos depois que começar a tribulação? Sim, mas o exército tem que estar pronto. Eu não vou fazer um exército de milhares e milhares de pessoas, um armamento assim, de uma hora para outra, né? Mesmo porque a gente tem que entender que já teve o arrebatamento e eu já tenho uma série nós vamos ver, de selos que vão ser abertos, taças que vão ser derramadas, que 1/3 da terra vai morrer, 1/3 do mar vai morrer, 1/3 do céu. Então, assim, o planeta em si vai estar um caos. Qualquer um que se levante e ache um culpado, já visto a gente percebe isso, né? O, o, quando o ser humano sempre quer buscar um culpado por alguma coisa. Então, assim, as revoltas acontecem porque a culpa é direcionada a alguém, né? Então, tá tudo ruim, vamos escolher alguém, sei lá, para extravasar essa frustração pessoal. Então, encontra um culpado. Adão fez isso lá atrás, quando Deus perguntou se o que aconteceu, Adão, a primeira coisa que Adão falou: a mulher que tu me deste, ela me traiu, ela me fez comer, não me traiu, me deu de comer o fruto proibido. Quando Deus chega para Eva, Eva falou: a serpente me enganou. E aí, quando Deus chega para a serpente não teve o que falar, já começou lá. Ó, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraiva. Então, ali no final da grande tribulação, às vezes as pessoas perguntam, e não só perguntam, né? Fazem essa questão é, como é que fala? Com relação à Arca da Aliança. Onde ele está? Especulação, né? Fazem especulação, suposições. A arca está aqui na Etiópia, foi levada por Salomão quando Batseba, quando a rainha de Sabá foi visitar ele da Etiópia, ou a Arca da Aliança foi para a Babilônia no cativeiro e de lá apareceu lá no Indiana Jones, né? E assim por diante. Na verdade, a Arca da Aliança está no céu, é o que diz a palavra de Deus. Porque ele abriu o santuário de Deus, que se acha no céu, e aí dá a localização, e lá, dentro do templo de Deus, foi vista a Arca da Aliança. E daí veio do céu relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas, chuva de meteoros aí. Então, todos esses sinais estão acontecendo agora, e a gente vai ver alguns mais aí em Mateus, mas antes de chegar é importante saber disso aí. Vamos lá para Mateus 24, Mateus capítulo 24. Isso. Ó, vamos começar do 3.
Eu tinha colocado a partir do 7, mas do 3. No Monte das Oliveiras estava Jesus assentado. Quando se aproximaram deles discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E aí Jesus vai responder. Isso é muito importante, porque essa curiosidade todo mundo tem, gente. Os discípulos tinham, Daniel teve, a gente viu lá, Ezequiel, todo mundo quer saber o fim. Não sei porque a gente quer saber do fim, mas a gente quer saber. É, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muitos. Então, não necessariamente a pessoa vai dizer que ela é o Salvador, porque a palavra Cristo, aqui, é, no grego, ela é derivada ali, ela vem de Salvador, o Cristo, salvar, libertar. Então, esse Salvador, esse libertador, pode ser qualquer um. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que ninguém vos engane. Então, se a gente pensar aí em guerras, em rumores de guerras aí, o século XX, o século XXI, na verdade, o século XIX em si, ele é marcado, até vou separar para fazer um mapa das guerras aí do século XXI, verdade. Vou só anotar aqui e aí eu ponho aí das guerras do século XX, 19, 20, assim, porque assim, são muitas. Para a gente ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, morreu 9 milhões e 718 mil pessoas. Isso é um dado a grosso modo. A Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, 1939 a 1945, eu tenho lá 51 milhões e 238 mil pessoas. Se a gente pensar na pandemia, só no Brasil, e aí, olha só, guerras e rumores de guerras, e aí a gente vai ter essa questão das pestes que vão aparecer, né? Só no Brasil foram mais de 600 mil pessoas, 700 mil pessoas quase. Outros países, como Estados Unidos, foi milhões de pessoas. Eu vou ver os dados exatos para poder falar. É que eu vejo assim, as coisas estão acontecendo. Deus está dando as dicas, falar, olha, agora eu tenho a guerra da Rússia contra a, a Ucrânia, que ficou famosa por várias questões, porque tem outras guerras que acontecem que ninguém fala nada, né? Que acontece no continente africano assim, não faz diferença. Da Chechênia, do Cáucaso, nas regiões ali, pouco se fala dessas guerras. O genocídio que acontece no norte da China, contra os povos nativos, a própria o Tibete. Então, a gente vê esse avanço aí territorial, sei lá, essa necessidade que acaba levando muitas guerras aí, muitas mortes. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede que não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, essa que é a questão. O fim é no final da grande tribulação, aquilo que nós vimos. É só um sinal que Jesus está chegando. Portanto, e aí, gente, vamos pensar, porque aí tem imperadores que foram. Nero botou fogo em Roma, Calígula era extremamente doente, de todas as formas. Tito, que profanou o templo,
Então, a gente tem essas guerras aí, a própria expansão do islamismo na época de Maomé, que ele vai criar, e, e o tanto de mortes. As cruzadas foi um fiasco para os europeus, mas assim, milhares e milhares de pessoas morreram ali. E sem falar da peste negra que apareceu, a peste espanhola, né, e agora a gripe, o Covid. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, isso nós temos, assim, a fome é algo que não o mundo desperdiça alimento, assim. O Brasil, ele é, infelizmente, é, doutor em desperdício de alimento. O que se joga fora de alimento na nossa nação é algo, e as pessoas necessitando. Então, assim, falta mesmo uma gestão mais humana dos nossos gestores. Ah, porém, tudo isso é o princípio da dor. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados em todas as nações por causa do meu nome. E aí, lógico, ele já fala dos discípulos, e ser cristão não é fácil, né, gente? A gente sabe disso. Pregar um evangelho de graça, um evangelho de paz, um evangelho de amor, a saber que hoje parece que ah, há uma inflamação do meio evangélico com relação a ir para uma guerra santa, e vamos quebrar, vamos destruir, sei lá. E quando o evangelho de Deus é o perdão, o evangelho de Deus é o amor, o evangelho de Deus é a reconciliação, a restauração. Então, pregar esse evangelho. Por que Jesus foi crucificado? Porque pensa, quando ele falava para os sacerdotes que estavam lá, o sumo sacerdote, e ele chama esses sumos sacerdotes, os fariseus, e ele fala: gente, você dá o dízimo da cominha, do, do, do orégano, mas não ama seu irmão, né? Deixa passar fome. Gente, aquela mulher, ao nível, o nível dos sacerdotes, pegaram a mulher que disseram que estava em adultério, nua, levaram aquela mulher assim. Eu não entendo isso, não entendo isso mesmo, né? Pessoas que usavam o nome de Deus pegaram uma mulher, assim, imagine a vergonha, a humilhação, já estava tudo errado, né? É chutar o morto, né? Sim. E aí levam para Jesus, faz todo aquele teatro. O maior desejo deles era pegar Jesus numa falha. E aí eles citam: olha só, nós que somos santos, a lei diz que não adulterarás, e se te for pego em adultério, que seja apedrejada. Jesus olha aquilo e fala: gente, ninguém entendeu nada, não é assim? Que eles perguntam para Jesus depois, ainda, em outra passagem, qual o maior mandamento? E aí Jesus falando: Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Esses dois, a palavra de Deus, é, é, ainda ele vai falar, né? Esses dois ainda está toda a lei e os profetas, e ele coloca junto os profetas ali, né? E aquele povo assim estava tão enraizado a religiosidade que esqueceu do básico. O básico nosso é ganhar almas para Jesus e mudar as vidas. Não importa da onde que essa pessoa veio, porque no momento que ela se converte a Jesus, ela se torna cordeiro juntamente conosco. Aí tem inúmeras parábolas, a parábola do talento, esse povo que chegou para trabalhar lá às 5 horas da tarde,
que o povo achou ruim. "Oh, o cara acabou de se converter, está melhor do que. Vai ganhar um talento também." E aí Deus fala: "Filho, é meu, tudo é meu, eu dou para quem eu quiser." Então, assim, e isso infelizmente acontece, principalmente quando nós nos posicionamos para falar da graça e do amor de Jesus. Pode reparar isso aí. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É exatamente assim. É triste, mas é como tem um ditado no mundo, meu pai falava muito, assim: se você não pode falar bem de ninguém, não fale mal de ninguém. Então, se a gente não vai falar bem, não tem que falar nada, porque não ajuda as pessoas mais. A oração muda as pessoas. A oração ajuda. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E, infelizmente, gente, agora com a internet, é uma faca de dois gumes. Ela levanta e suscita esses influenciadores aí. Às vezes eu olho assim e falo: meu Deus do céu. É, só misericórdia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí, novamente, aquilo lá, né? Lembra quando Jesus fala para o povo e fala: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não falamos novas línguas? E Jesus olha para esse povo: afasta de mim que eu não vos conheço. Então, isso tem que gerar um certo temor na nossa vida. Aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, assim, tudo isso a gente está vivenciando. O fim está muito próximo. Vamos para Marcos 13:8. Vamos lá para Marcos 13:8. Também vai falar exatamente isso, né? Essa questão da fome, essa questão das pestes, essa questão das guerras, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos, em vários lugares também fomes. Essas coisas são os princípios da dores. Aí ele fala: ó, estáis sob aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levantarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora. Não precisa um curso de teologia para saber o que falar de Deus, só a verdade. Isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Gente, isso aí a gente vê, né? No Brasil, infelizmente, tem casos que tomaram uma repercussão nacional de filhos que mataram pais aí por causa de uma herança. Olha que coisa triste, a gente olha. E às vezes não é nem tanto dinheiro assim, mas sereis odiado por todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Lucas 21, vamos lá para Lucas 21, e todos esses sinais estão relacionados, não só à natureza, mas aí eu quis ler aí, Lucas capítulo 21, verso 11. Verso 11, ele vai trazer isso, né? Haverá grandes terremotos. Então, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, perseguirão,
entregando-vos às sinagogas, cárceres, levando a vossa presença a reis, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois. E aí você vê que vai mudando. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupares com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá só um fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança, e ganhareis a vossa alma. Que Deus nos ajude a perseverar. Até na próxima semana eu vou falar de alguns sinais, como a, a criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma profecia, mas aí semana que vem eu falo. O mais importante é a gente perseverar. Perseverar. Que Deus nos ajude a perseverar nesse dia, independente das coisas que acontecem. Nós temos que chamar o céu na terra. Assim, às vezes a gente fala, o mundo está mal, isso é verdade, está aqui, ó, a profecia. Mas não é porque o mundo está mal que eu vou ficar junto com ele. O mundo pode estar mal, mas eu vou fazer diferença nesse mundo. Pregar o amor, pregar a graça, levar cura para as pessoas, levar o amor de Jesus para as pessoas, levar a reconciliação, a restauração, uma nova oportunidade, uma nova vida. O que Jesus espera de nós é que nós levamos uma nova vida. Não é falar assim, não, o mundo vai ficar pior mesmo para que Jesus volte, então é isso mesmo, pronto, acabou. Cada um segue a sua vida e cada um se preocupa com a sua vida. Que Deus nos incomode a orar pelas vidas que ainda não conhecem de Jesus. E ainda mais, que Deus nos ajude a vencer as tentações de cada dia, como diz Gálatas, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, e possamos perseverar todos os dias no Senhor. Amém? Ó Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu ensino, obrigado pela tua palavra. Nos ensina a perseverar. Os sinais são visíveis e claros, ó Pai. Ainda que às vezes nós nos esquecemos durante a rotina do dia, que o Senhor não nos permite esquecer, que talvez o Senhor pode hoje nos chamar para junto de Ti, que possamos estar prontos e preparados para subir aos céus e viver eternamente com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estar junto com vocês de novo. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.